A autorização para conduzir ciclomotor é uma categoria ou é uma habilitação? Essa é uma dúvida muito recorrente, inclusive nos materiais didáticos sempre aparece uma certa discrepância entre as editoras falando sobre esse tema. Então, no vídeo de hoje, para você que é profissional do trânsito ou mesmo uma pessoa que está estudando para se habilitar, fique até o final para você entender plenamente se afinal é uma habilitação mesmo ou é uma categoria. Já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Aqui embaixo você encontra um sininho que quando você ativa ele, qualquer conteúdo que sair aqui no canal, você é avisado e assim você não perde nenhum conteúdo. Então, me acompanhe aqui, vamos conferir a nossa questão de hoje, essa dúvida bastante comum que a gente recebe todos os dias. Então, a ACC é uma habilitação ou uma categoria? Então, primeiro entender que a ACC, a autorização para conduzir ciclomotor, ela está relacionada ao ciclomotor, já diz no próprio nome, e que é um tipo de veículo específico que nós temos na legislação. E o anexo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, que é a nossa Lei 9.503, o seu anexo 1 traz os conceitos e definições, lá nós vamos encontrar que o ciclomotor é um veículo de 2 ou 3 rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm3, né, equivalente a 3,05 polegadas, ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda 50 km por hora. Então essa é uma definição que está ali, também a gente encontra ela em resolução do CONTRAN, né, que trata sobre o veículo. O objetivo aqui não é falar sobre o veículo em si, né, mas definindo ele aqui e também estabelecer sim a relação com a habilitação, se é a ACC uma habilitação própria ou se é uma categoria, uma das categorias de habilitação. Então, essa é a pergunta que vem, né? Então, esse veículo, muito popularmente conhecido como cinquentinha, que inclusive muitas pessoas confundem com as bicicletas elétricas, que também é um outro assunto, e acaba então sendo bastante comum, cada vez mais, em algumas regiões do Brasil, já há muitos anos, o uso desse tipo de veículo. E aí, essa é a questão: é uma habilitação ou é uma categoria? Então, a gente já pode afirmar para você que a ACC é uma habilitação. Isso está bem claro hoje através de uma novidade trazida pela Lei 14.599. A Lei 14.599 de 2023, ela colocou lá no parágrafo 3º, estabelecendo que são documentos de habilitação, né, o parágrafo 3º do artigo 269, são documentos de habilitação a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, popularmente conhecida como definitiva, a permissão para dirigir, a PPD, muito conhecida como habilitação provisória, e a autorização para conduzir ciclomotor, a ACC. Então foi incluído aqui pela Lei 14.599. Mas já antes nós já tínhamos esse entendimento, de certo modo, pacificado dentro da legislação de trânsito. É que a ACC ela vem num histórico ao longo aí das décadas, desde o surgimento do Código de Trânsito, passando por algumas modificações em relação ao seu próprio processo de habilitação. Houve um período em que você tinha um processo exatamente igual ao da categoria A, depois você teve um processo diferente, aí voltou para ser igual, depois retornou para ser diferente, né? Não vamos conversar aqui sobre o processo em si para obtenção dessa habilitação. Mas é verdade que ela foi passando por mudanças, o próprio conceito de ciclomotor, que nós vimos agora há pouco, ele também sofreu alteração ao longo dos anos, então é natural que surjam ou permaneçam essas dúvidas. E o vídeo é justamente para dirimir qualquer dúvida quanto a isso. É sim uma habilitação, não é uma categoria. Porque as categorias de uma habilitação refere-se lá às categorias que estão mencionadas no artigo 143 do Código de Trânsito Brasileiro. Diz lá, os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E. E aí começa a explicar, e aí você tem os artigos 144, 145, trazendo outras determinações dessas categorias, de A a E. Então a gente pode dizer, afirmar tranquilamente, que as categorias de habilitação são as categorias A, B, C, D e E. A ACC não é categoria de habilitação, não está mencionada aqui no rol, e ela é, na verdade, uma habilitação específica. Isso já vinha expressamente declarado no anexo 1 da Resolução 789 de 2020. Então veja que por mais que tenha sido incluída apenas em 2023 no CTB, especificamente como uma habilitação, a ACC, né, nós já tínhamos lá na 789, que é a principal resolução que hoje, né, que trata sobre o processo de habilitação. Na verdade, é a única resolução que trata. Ela já sofreu várias alterações de lá para cá, né, mas ela ainda é o cerne
da questão, é a coluna cervical do assunto. E lá nós vamos encontrar no anexo justamente essa previsão de que é uma habilitação e não a categoria. Então eu vou trazer aqui para nós fechar o vídeo, para você não ficar com dúvidas, vou mostrar para você aqui como que está na resolução do Conselho Nacional de Trânsito esse tema. Então acompanha comigo. Então estou aqui com o anexo 1 da resolução 789 aberto, a tabela de abrangência dos documentos de habilitação. Veja que você tem aqui uma coluna escrita documento de habilitação, aí você tem a ACC, tem a PPD, e aí conforme a PPD vai indo, tem a categoria A e B, aí você tem a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, aí você tem ali C, D e E, né? E veja, a ACC, ela é aqui então um documento de habilitação. Veja que não tem nenhuma referência a ser tratado como uma categoria, né? E aí inclusive vai trazer as especificações de qual critério, né, se utilizar para o uso dessa habilitação, né? Então, se fosse uma categoria e não uma habilitação própria, mas uma categoria dentro da CNH ou da PPD, nós teríamos que ter aqui referência a isso no anexo. Às vezes as pessoas ainda questionam e trazem essa ideia de que seria uma categoria de habilitação simplesmente porque o modelo emitido de uma ACC é o mesmo modelo da PPD, o mesmo modelo da CNH, né? O formato, a forma é o mesmo, né? Mas não é só por causa de uma questão estética, de uma escolha do CONTRAN de manter o mesmo padrão de layout, que vai ser considerado uma categoria de habilitação. Não, assim como nós temos a permissão para dirigir, que é muito parecida, né? Só muda ali a questão da letrinha P, da Carteira Nacional de Habilitação, a definitiva, que daí tem a letra D, né? Inclusive a gente já fez um vídeo sobre isso aqui, e aí você tem a ACC, né? Então não é porque é o mesmo formato, nessas três o formato é o mesmo, que a gente vai dizer que a ACC é uma categoria. Mas a gente encontra materiais, muitas vezes pessoas falando assim. Então aqui você que ficou até o final entendeu plenamente por que a autorização para conduzir ciclomotor não é uma categoria, e sim uma habilitação específica. E aí, sabia disso? Tinha alguma dúvida sobre? Né? Aproveite para compartilhar esse vídeo para mais pessoas conhecerem o conteúdo, tem muita coisa boa aqui no canal e eu agradeço, em nome da UniCFC, a participação e a sua atenção até o final aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Até mais!